Lucas capítulo 4, nós estamos baseando aqui a nossa palavra. Depois veio aí a questão do retorno para não dar microfonia. Veio para mim, se está muito alto. Pode diminuir um pouquinho e tirar um pouco do médio. Pede aí, Alessandra, veio para mim. Glória a Deus. Dá uma equalizada aí para mim agora, que a gente está na frequência correta agora. O barulho vai cessar. Lucas capítulo 4. Jesus se apresenta na sinagoga de Nazaré. E depois ele vai para Cafarnaum. Então ele passa por essas duas cidades. Ele tem logo no início do seu ministério, ele tem um contato com essas duas cidades, Nazaré e Cafarnaum. E aí nós queremos, com base nesse contato inicial de Jesus com essas duas cidades, nós queremos trazer para a nossa realidade e nos identificar se nós somos, como se fosse assim, cidadãos de Nazaré ou cidadãos de Cafarnaum. Quais são as características dessas duas cidades para que possamos falar assim, não, eu prefiro ser um cidadão de Cafarnaum do que ser um cidadão de Nazaré. Ou o contrário, eu prefiro ser um cidadão de Nazaré do que Cafarnaum. Mas vamos analisar o texto e você, eu creio, vai se posicionar. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 16. Quem já achou aí, diga amém. Glória a Deus. Jesus em Nazaré, então. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado ele entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui em Nazaré, na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade. Nazaré expulsou Jesus da cidade. E o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo.
Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Saiu de fininho, no meio de todo mundo, e foi embora de Nazaré. Depois ele foi para Cafarnaum, e a história prossegue, mas com essa leitura, eu já tenho o suficiente para a gente meditar aqui nessa noite. Qual cidade eu me identifico? Qual cidade eu me posiciono como alguém que, dentro desse contexto, eu prefiro me identificar com qual cidade? Nazaré ou Cafarnaum? Eu posso até mesmo conjecturar que a maioria, ou todos aqui, não vou nem dizer a maioria, mas todos aqui vão dizer, pela informação da palavra, pelo que eu acabei de ler, pastor, longe de mim ser um cidadão de Nazaré. Pelo que eu acabei de ler com o pastor da igreja, a narrativa de Lucas, eu quero estar bem distante, quero distância de Nazaré, porque já vi que Nazaré se portou muito mal em relação a Jesus. Mas eu quero trazer algo mais, que talvez as linhas, do que a gente acabou de ler, não traduz completamente algumas coisas que elas estão embutidas no texto, mas ainda estão em oculto aos nossos olhos naturais. É resultado de oração, meditação, é resultado de estudo. E aí as crianças jogando coisas lá de cima, lá embaixo. Hein? Cuidado aí, pessoal, obreiros atentos aí em cima, crianças jogando coisas daí de cima. Glória a Deus. Então nós identificamos que a cidade de Nazaré, ela não teve um comportamento adequado em relação a Jesus. Mas o que está por trás ainda, talvez que seja ainda mais grave do que aquilo que a gente acabou de ler. Eu quero trazer para os irmãos, então, essa breve reflexão, em que a gente vai falar dos problemas de Nazaré, das situações ruins de Nazaré, mas também nós vamos trazer no desfecho as coisas boas de Cafarnaum, para a gente fechar a palavra e o raciocínio nessa noite. Mas vamos falar um pouquinho de Nazaré. Nazaré era a cidade que acolheu Jesus quando ainda criança, adolescente, cresceu nessa cidade e ainda desconhecido, ainda um cidadão comum, um garoto comum, um adolescente comum, um jovem comum, nada que pudesse despertar atenção para aquele garoto, para aquele jovem, para aquele adolescente. Ele cresceu ali, com seu papai, chamado José, na nossa informalidade, na nossa maneira informal, o seu Zé, é o filho do seu Zé, não é? É o pai de Jesus, José. E a gente chama, geralmente, aquele que tem o nome de José, chama de Zé. E aí Zé Luiz, Zé Carlos, né? E aí vai. O filho do seu Zé. Quem é o filho do seu Zé? Jesus. Jesus é o filho do seu Zé. E a dona Maria também, né? É filho do seu Zé e da dona Maria, mora aqui, é nosso vizinho. Então, essa convivência de Jesus em Nazaré, essa proximidade, ele foi sempre considerado um garoto comum, um adolescente comum, um jovem comum, alguém da comunidade que se destaca, é o filho do seu Zé, carpinteiro, e da dona Maria, dona de casa, é que está aí convivendo com a gente. Enquanto Jesus está crescendo em Nazaré, com essa convivência muito comum, ele está longe de Cafarnaum. Cafarnaum não está acompanhando o filho do seu Zé e o filho da dona Maria, do carpinteiro Zé e da dona de casa Maria. Ele não está sendo acompanhado por alguém lá de Cafarnaum. Ninguém está vendo Jesus adolescente ali em Cafarnaum, criança, jovem. Eles apenas depois, já na vida adulta, eles vão ter um conhecimento de Jesus. Então Jesus cresce em Nazaré e ali ele começa,
porque eu acredito até que por um senso de justiça, né? Eu acredito até que é um senso de justiça que Jesus, ele inicia uma apresentação, né? Uma autoapresentação na cidade de Nazaré. Acho que até um senso de justiça, eu acho que seria algo injusto ele crescer numa cidade e se apresentar como Messias numa outra cidade. Eu acho que seria injusto com a cidade de Nazaré, ele crescer em Nazaré e se apresentar como Messias lá em Cafarnaum. Senso de justiça, Deus é justo. Então Deus, creio, escreveu, já deliberou, como você cresceu aí, você viveu a sua infância, a sua adolescência em Nazaré, é justo que você se apresente primeiro aí. Isso mostra o quanto é importante a responsabilidade que a gente tem de mostrar a nossa identidade de cristão, primeiro, é na nossa casa. Isso revela, é justo que o local que eu sou o filho, ou o pai, ou a mãe, ou sei lá qual é o meu nível de relacionamento dentro da minha casa, mas é justo que na minha casa seja o meu primeiro campo missionário, onde eu vou revelar que eu sou de Jesus, aonde as pessoas, minha esposa, ou marido, ou os filhos, eles saberão que eu sou um cristão, que eu sou de Jesus, eu me converti, eu aceitei o Evangelho. Então, isso já vai contribuir ou cooperar para isso. Eu já vejo aí o ensinamento, Jesus se apresentando primeiro lá no lugar onde ele cresceu, no lugar onde ele conviveu, teve um convívio maior na infância, adolescência e juventude. É ali que tem que ser o nosso primeiro campo missionário. Então Jesus se apresenta no lugar religioso, ele vai para a sinagoga, o lugar onde todos querem ouvir a palavra. Jesus é a própria palavra, ele lê, parece que, isso aí eu não sei afirmar, mas parece que havia uma espécie de escala de leituras. Então, eu não sei se isso corresponde, se isso é real, que justamente no dia que Jesus estava escalado como um garoto da cidade para ler a Torá, no dia que ele recebe a Torá para ler, a escala caiu certinho, ou certinha, em Isaías 61. Alguns dizem que foi algo assim coincidente, que a leitura não foi proposital, não foi Jesus que pegou aquela leitura e falou assim, eu vou ler isso aqui e eu vou me apresentar como Messias. Não, segundo a tradição, disseram que havia uma leitura por escala, e quando chega nessa leitura, exatamente nessa leitura, quem é que estava na escala para poder ler e dar uma interpretação? O garoto Jesus, o adolescente Jesus, o jovem Jesus, recebe o profeta Isaías justamente no texto, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Ele faz a leitura e assim como nós também procedemos no culto, ele não ficou só naquelas palavras que a gente acabou de ler, quando ele fecha o livro e ele diz, hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Mas não ficou só aí, a gente pensa que ele só falou isso. Os filmes dizem que ele só falou isso, mas não, ele é o pregador. Ele explana essa palavra. Ele começa, parece que isso é o título, hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. E depois ele começa a explanar o que ele acabou de ler. E se você observar bem, o profeta Isaías no capítulo 61, quando ele fala essa passagem, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me chamou, me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. E ele encerra a leitura, curiosamente, ele encerra a leitura dizendo, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Em outra tradução,
ele encerra a leitura dizendo, e anunciar que a graça de Deus chegou. Aleluia! Ele encerra de propósito a leitura nesta parte. Mas se você for lá para o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, você vai ver que Jesus cortou o versículo numa parte que ela, na verdade, o versículo daria continuidade, mas ele de propósito encerra a leitura aqui, para poder decifrar. Quem sabe a palavra, entende a palavra, se aprofunda na palavra, vai entender por que Jesus cortou o versículo no meio. E encerra exatamente, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele para a sua leitura e diz, hoje se cumpriu essa escritura. Porque na leitura original do profeta Isaías, a continuidade diz assim, ó, ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, curar os quebrantados, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Mas ele fala assim, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Só que o dia da vingança do nosso Deus ia quebrar o que Jesus acabou de falar. Hoje se cumpriu a escritura. Porque o dia da vingança do nosso Deus ainda não se cumpriu. Jesus para de propósito para dizer assim, ó, até aqui está se cumprindo hoje. Daqui para frente ainda vai se cumprir lá na frente. Então, o profeta Isaías, completando o versículo, diria, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, ponto. E aí tem uma continuidade daquilo que seria algo para dias ainda futuros. Jesus, sabedor dessas profecias e para que tempo elas seriam destinadas, ele para de propósito no termo que fala anunciar o ano aceitável do Senhor. O que a gente poderia trazer para nós hoje aqui, irmãos? A profecia de Isaías está falando assim, ó, nós estamos num tempo em que é aceitável o Senhor. Em outras palavras, nós ainda estamos no tempo em que as pessoas podem aceitar Jesus como Salvador, aceitar o Senhor Jesus. Esse é o ano aceitável que está se prolongando. Agora, cuidado, porque um dia vai chegar o dia da vingança do nosso Deus, para aqueles que não o aceitaram. Por enquanto a gente está no tempo do ano aceitável do Senhor. Levanta a tua mão e diga assim, ó, glória a Deus, porque eu estou no tempo do ano aceitável do Senhor. Por enquanto você pode aceitar o Senhor, por enquanto você pode aceitar Jesus, por enquanto você pode viver debaixo da graça de Deus. Agora cuidado, porque esse tempo vai acabar e vai se inaugurar o dia da vingança do nosso Deus. Então, enquanto há tempo, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia que você pode aceitar o Senhor Jesus. Ele ainda está dando esse tempo para a gente. Ele encerra a leitura, porque ele fala assim, isso aqui ainda vai durar muito tempo, cerca de 2000 anos, ainda tem muita gente que vai me aceitar. Ah, meu irmão, que coisa maravilhosa. Irmãos, o amor de Deus é tremendo, porque hoje eu estou na presença de Deus, sabe por quê? Porque ele prorrogou o tempo da vingança, ele colocou o tempo da vingança lá para frente, para dar tempo de eu aceitar o Senhor, para viver o ano aceitável do Senhor. Para você viver o ano aceitável do Senhor, ele colocou o dia da vingança do nosso Deus lá para frente. E aí um dia vai acontecer em que vai se encerrar o ano aceitável e vai entrar o dia da vingança. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que pregar, porque ainda tem muita gente. Quem sabe hoje tem alguém aqui que vai viver esse tempo do ano aceitável do Senhor. Talvez você esteja aqui. Então eu acredito que essas palavras que eu acabei de pregar para você, Jesus pregou lá na sinagoga de Nazaré. O que eu acabei de falar, esse raciocínio dele ter parado a leitura, eu creio que os teólogos da época, os escribas, os fariseus, os doutores lá da Bíblia, né, das Escrituras, os escribas, né, que eram doutores da lei, estava procurando essa palavra, doutores da lei, eles estavam lá pensando, Jesus parou a leitura? Por que ele parou a leitura? Aí ele começa a explanar exatamente o que eu estou explanando para você. Ele começa a falar, e aí
a ira vai tomando conta, porque a Bíblia fala que eles começaram a ficar irados, mostrando quem esse camarada pensa que é, o filho do seu Zé, o filho da Dona Maria, se apresentando como o Salvador, que ele está determinando que agora é o tempo aceitável. Ele cortou o dia da vingança do nosso Deus, porque para o judeu, o mais importante era o dia da vingança. É o homem que vai descer para acabar com Roma, os romanos. Então eles estavam ceguinhos para aquilo que estava antes. Um Messias que veio para pregar o evangelho aos pobres, e eles não estavam nem aí para os pobres. Um Messias que veio para curar os quebrantados de coração, não. Um Messias que veio para dar vista aos cegos, fazer milagres, não. Eu quero um Messias vingador. Um dos vingadores, para vir, para acabar com esse domínio de Roma sobre a gente. E quando Jesus para a leitura, eu acredito que lá um doutor da lei pensou assim, poxa, na parte melhor do profeta Isaías, ele cortou, ele parou. Então eu imagino que Jesus, ele vai explanar sobre isso, ele vai falar por que ele parou por quê, porque parou, ele vai dizer, eu parei aqui, porque enquanto houver esse tempo do ano aceitável do Senhor, é o tempo de salvação para todo aquele que crê, é o tempo para pessoa se converter, para a pessoa aceitar Jesus, receber o evangelho, é o ano aceitável do Senhor. E eu quero reforçar, nós ainda estamos vivendo esse tempo, eu não sei quanto tempo vai durar, mas enquanto esse tempo estiver aí prevalecendo, predominando, nós temos que pregar o evangelho na igreja, nas nossas células, vamos pregar o evangelho. Nazaré tem o privilégio de ouvir essa palavra. E aí, o que poderia acontecer naquela cidade seria uma verdadeira revolução. Ali era para viver algo sobrenatural, mas o que acontece? Vou até pedir para novamente acender aí as luzes, porque eu quero ler com você, lá em Mateus capítulo 13, porque fala um pouquinho mais de Nazaré, e eu queria que você tivesse um entendimento completo da cidade. Nazaré, eu ainda estou falando de Nazaré, eu ainda estou na cidade de Nazaré. Vou chegar em Cafarnaum já. Capítulo 13, versículos 53 ao 58. Diz assim, quando Jesus acabou de contar essa parábola, retirou-se dali, chegando à sua terra, que é Nazaré, né? Ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe, Dona Maria, não é uma moradora aqui da nossa cidade? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E também todas as suas irmãs não vivem entre nós, família grande? Então, de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E aí o versículo 58 vai trazer aqui o desfecho. E não fez ali muitos milagres. Não houve um operar sobrenatural na cidade de Nazaré, por causa da incredulidade deles. Em um texto que diz, apenas curou uns poucos enfermos. Eu queria então trazer essa palavra de Nazaré para poder fechar a reflexão sobre Nazaré, que rejeita Jesus como Messias, não o aceita como Messias, expulsa Jesus da cidade, não quer Jesus dentro da minha casa, não quero Jesus na minha família, não quero Jesus na minha vida, nem na cidade, nem na família, nem na minha casa. Expulsaram Jesus. Queriam até matá-lo, mas a Bíblia fala que Jesus saiu pelo meio deles. Não sei como, não me pergunte como,
A Bíblia só diz que ele foi e saiu pelo meio deles e foi embora. Saiu da cidade. É triste, irmãos, quando Jesus vai embora da nossa casa, porque ele foi rejeitado na nossa casa. É triste quando Jesus vai embora da nossa vida, porque ele foi rejeitado pela nossa vida. É triste quando Jesus vai embora da cidade, porque ele foi rejeitado na cidade. Então, eu entendo que Jesus, ele veio para ser recebido e não para ser rejeitado. Eu queria destacar isso nessa noite. Eu queria que você entendesse que Jesus, ele não veio para ser rejeitado, ele veio para ser recebido. Você que recebeu Jesus, você está cumprindo um propósito que foi designado para ele. Ele não veio para ser rejeitado, mas ele veio para ser recebido. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus reforça e Deus vai dar autenticidade, porque quem recebe Jesus está cumprindo o mandado de Deus. Aí Deus fala assim: então eu vou te transformar agora num filho de Deus. Recebe autoridade. O que é isso? Uma autoridade, irmãos. Sabe o que é isso? É como se você fosse adotado por uma alta patente, uma alta autoridade, alguém que tivesse um posto muito grande, alguém que tivesse uma condição muito grande, que chega e fala assim: eu vou te adotar como filho. Aí você agora recebe a adoção e todo o direito que está embutido nessa adoção. É isso que aconteceu espiritualmente falando. Deus te deu autoridade para ser chamado filho de Deus. Você não é filho de qualquer um, não. Você não é o filho do seu José, da dona Maria, ou do João ninguém, ou seja lá o que for. Você é filho de Deus, a mais alta autoridade que existe no universo, não é do mundo não, no universo, aquele que criou tudo pela sua palavra, criou todas as coisas. Nós somos filhos daquele que é criador dos céus e da terra, e de tudo aquilo que existe, irmão. Tome posse dessa autoridade que Deus te deu. Lhes deu todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de serem reconhecidos como filhos de Deus. E aí essa autoridade está sobre a sua vida. Esta autoridade está sobre a sua vida. Diga assim: eu sou filho de Deus. Aleluia, eu sou filho de Deus. Isso até te dá aí argumento para a célula amanhã. Amanhã tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar na célula. Identidade. Eu reconheço que eu sou filho de Deus. Eu sei de quem eu sou e a quem sirvo. Eu tenho identidade. Então, em Nazaré, Jesus foi rejeitado como filho de Deus. A cidade, então, começa a amargar a triste consequência de alguém que rejeitou Jesus. Nazaré vai viver uma vida de novo do anonimato, do desconhecido. Era para ser uma cidade ilustre, uma cidade que deveria estar ocupando uma posição de destaque, mas vergonhosamente se tornou a cidade da rejeição. Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. E aí o interessante é que ele não pôde fazer, não porque ele é fraco. É bom a gente entender isso. Tem situações em que as pessoas até mesmo fazem uma interpretação diferente. Jesus não fez milagre em Nazaré porque Jesus era fraco. Alguns milagres não acontecem na igreja, não é porque a igreja é fraca. Tem algumas pessoas que até mesmo não sabem interpretar o que a gente vê lá em Nazaré. Eu até, para não perder aqui a linha de raciocínio, eu tive que fazer anotação para você poder entender. Eu tive que anotar aqui para poder eu não perder essa reflexão. E aí eu quero compartilhar com você nessa noite. Pregações aqui. No tema, eu sou da igreja de Nazaré,
ou eu sou da igreja de Cafarnaum? Qual igreja eu pertenço? Qual cidade eu pertenço? Sabe quando eu coloquei aqui a reflexão, presta atenção na leitura, eu vou ler o que eu escrevi aqui. Sabe quando vivemos milagres constantes na igreja? Quando viveremos, deixa eu ler corretamente. Sabe quando viveremos milagres consistentes na igreja? Veja se isso não é verdade. Com base no texto que diz que Jesus não operou milagres ali. Cadê o 58? Já passei o texto, 13:58. E não pôde fazer ali, está aqui, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não porque Jesus era fraco, não porque a igreja é fraca, mas por causa da incredulidade do povo que estava lá. Em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres, não teve muitas maravilhas na cidade, por causa da incredulidade do povo, não porque Jesus era fraquinho. E aí, essa reflexão diz assim, sabe quando viveremos milagres consistentes na igreja? Quando os membros da igreja estiverem com uma dor de cabeça, e ao invés de usarem essa dor para faltar o culto, usassem essa dor para serem curados na igreja. Vou repetir. Sabe quando a gente vai viver milagre na igreja, milagres extraordinários? E que isso é característica da igreja de Nazaré, da cidade de Nazaré. Porque aqui na igreja, em muitas igrejas, não é só aqui não, às vezes nem aqui, né? Aqui não acontece isso não, só em outras. Que os membros estão com dor de cabeça e falam assim, pastor, eu faltei o culto hoje que eu estava com uma dor de cabeça terrível. O povo que tem fé fala assim, pastor, hoje eu acordei com uma dor de cabeça e estou esperando o culto à noite. Porque quando eu chegar na igreja hoje, eu tenho certeza que quando eu botar meu pé na igreja, essa dor vai desaparecer. Isso se chama fé. E isso é o combustível para os milagres acontecerem na igreja. Eu quero fazer uma pergunta e você é inteligente para poder dar uma resposta. É uma pergunta retórica. Eu já sei a resposta, mas você é inteligente e vai responder a mesma coisa. Como é que vai acontecer milagre na igreja se quem está doente está em casa? Falei que hoje ia ser noite de confronto. Terça-feira é sobrenatural. Você crê que vai ser sobrenatural? Porque quem crê não fica em casa. Quem crê que a dor de cabeça some aqui na igreja, não fala, pastor, estou faltando hoje porque eu estou com uma dor de cabeça enorme, uma enxaqueca, acordei com uma dor no corpo, não dá para sair de casa. Sabe quando vai ter milagre aqui na igreja? Quando você vier aqui se arrastando. Quando você vier aqui cheio de dor no corpo. Quando você vier numa maca. Eu já falei, você pode até falar assim, pastor, eu queria ver se fosse o senhor. Eu já vim de fraldão para a igreja. Já falei isso aqui, não tem vergonha não. Eu já vim com dores terríveis para a igreja. Por incrível que pareça, quando eu assumi o púlpito aqui na igreja, quando eu assumi a palavra, a dor sumiu. A dor desapareceu. Porque eu creio que o que não aconteceu em Nazaré era porque o povo não fez o que fez lá em Cafarnaum. Em Cafarnaum o povo foi diferente, o comportamento do povo foi diferente. Enquanto Nazaré, eles estão questionando que Jesus é o cara da casa, é o cara da vizinhança, é o filho do seu Zé, da dona Maria. Estão tratando Jesus como alguém comum, é um trabalho comum. Então, se é alguém comum, para que eu vou me esforçar para ir na igreja com dor de cabeça? Eu vou falar para o chefe da sinagoga que hoje eu estou com dor de cabeça, eu não vou, porque o Jesus que está na sinagoga é um cara comum, é o filho do seu Zé, da dona Maria, é o cara da casa, é o cara da familiaridade, é o cara do convívio social, é o cara que cresceu com a gente, adolescente, jovem, ele não tem poder miraculosos, ele não vai fazer milagre, eu vou ficar com a dor de cabeça lá na igreja? Não, eu vou ficar em casa, vou ficar assistindo uma TV, eu vou talvez dormir um pouquinho, descansar, porque eu estou com muita dor de cabeça,
cabeça, eu estou com uma dor na perna, eu dei uma travada na coluna, irmão. Se a gente fizesse o que fizeram em Cafarnaum, ia ter milagre. Por que a Cafarnaum teve o paralítico que foi curado em Cafarnaum? Porque ele não ficou em casa. Alguém falou assim: você vai para a igreja assim mesmo, eu vou te pegar e vou botar numa maca e eu vou te levar para a igreja. E quando chegaram lá, irmão, a fé foi maior ainda, porque não deu para entrar com homem na igreja. E aí eles falaram assim: não vão para casa não, agora a gente chegou até aqui, a gente vai furar o teto e você vai entrar na igreja de qualquer maneira. Oh, uma unção de poder está pegando todo mundo aqui agora. Porque, irmão, a gente tem que quebrar isso em nós. A gente tem que quebrar isso em nós. A incredulidade tem travado milagres. Porque quem devia mostrar fé não mostra. E se a gente que é membro da igreja, que ouve palavra, não mostra fé, o mundo não vai aprender como é que se mostra fé. Se nós, os crentes, está ensinando o povo a ficar em casa com dor de cabeça, cadê o povo não crente que está com dor de cabeça para vir para a igreja para ser curado também? Eu falei, essa noite a gente vai ver de que cidade nós somos. Mas eu creio que se eu perguntasse a cada um, pastor, longe de mim de ser de Nazaré, eu sou de Cafarnaum, mas será que os nossos comportamentos estão dizendo o quê? Nossa atitude está dizendo que a gente é da onde? Teve uma vez que eu fui jogar um futebol, deu uma travada, porque eu fiz um movimento brusco lá e fiquei acamado. E um dia tinha um culto, fiquei esticado no chão com a travada que eu dei na coluna. E não podia levantar mais, não dava. E eu falei, não vou ficar em casa, eu vou para a igreja. Eu vou para o culto. E aí a gente vai começar a dar um jeito, irmão. Porque quem não quer vir para o culto, dá um jeito de dar desculpa para não vir para o culto. Procura qualquer razão para dizer que não vai para o culto. Agora um detalhe. A pessoa que dá desculpa a faltar tudo quanto é culto, quando é um dia que ele está dirigindo alguma coisa, ele não falta de jeito nenhum. Pode desabar o mundo, pode chover canivete, se ele que está na frente dirigindo, ele não falta. O danado não falta, irmão. Que está na frente, está dirigindo, é coisa que ele está no meio, é coisa que ele está dirigindo, ele não falta. Ele aí vira o crente Cafarnaum, pode cair o mundo, pode cair a casa, pode a família toda ficar doente, pode travar a coluna, pode dar febre, dor de cabeça, o cara não falta. Porque ele está na frente. Eu sou de Nazaré ou eu sou de Cafarnaum? A Nazaré derruba os outros da escada. Botaram o nome certinho lá na personagem, né? Nazaré. Só para não ficar muito clima pesado. Que tem gente que está já se remoendo no banco. Eu sinto daqui que tem gente que já está se contorcendo. Se pudesse já saía correndo, mas fecha a porta aí, não deixa sair não. Que eu não acabei ainda não. Segura aí, porque vem mais pancada aí de Deus. Pancada de Deus não dói, só conserta. Talamanto que mandara show e calamanta lavandar. Eu não tenho culpa. O Wilson falou, o Wilson orou. Aliás, quem foi que orou aqui? Foi quem que orou aqui na hora do ofertão? Foi isso mesmo? Senhor, fala com a gente. Teve alguém que falou aqui. Ah, não, foi o Iago. Então aguenta, Iago. Segura aí, Iago. Está indo aí para você também. O Iago orou e falou, Deus vai falar com a gente hoje. Deus vai consertar, vai corrigir, vai usar o nosso pastor. E eu estou sentindo que Deus está me usando. E calaçudo e calamanto que mandar. Ou eu sou porta-voz de Deus, ou você pode sair da igreja que eu perdi a credibilidade para você. E eu nem estava presente, nem combinei contigo, sabia de nada. Falou, está falado, então Deus está no controle. Porque a gente nem combinou nada nesse sentido. Ela nem sabia qual era o teor da minha mensagem hoje. Que eu não compartilhei essas coisas não. Até para dar mesmo autenticidade à palavra.
Eu queria que você entendesse, eu sou de Nazaré ou eu sou de Cafarnaum? Porque em Cafarnaum deram o jeito de levar o paralítico para Jesus. Deram um jeito, por isso que teve milagre em Cafarnaum. Porque quem está doente não fica em casa. Ô irmão, quando que a gente vai vencer isso? Aí eu estava contando que eu estava travado, querendo dar um jeito para poder ir para a igreja. E eu ia de qualquer maneira, eu tenho certeza que se não desse jeito, a alternativa que eu optei lá, eu ia carregado. Uma cama lá, e eu ia para a igreja na cama, sei lá. Eu não sei nem como é que ia ser, porque o se é muito relativo, né? Mas em ficar em casa eu não ia não. Eu creio no Jesus de Cafarnaum, no Jesus que levanta o paralítico. O travado, ele é curado. Então, quando a gente começar a ver crente vindo travado ali, vai começar a ter milagre na igreja. Quando a gente começar a ver crente entrando pela porta com dor de cabeça, vai começar a ter gente sendo curada de dor de cabeça. Quando a gente começar a ver crente entrando ali até com soro, com aquela negócio assim, pastor, eu estou aqui porque eu estou tomando soro, então eu creio que Jesus vai me curar, eu estou aqui. Então, quando a gente começar a ver gente entrando numa maca, doente, que o hospital liberou, pastor, eu vim aqui que o hospital me liberou para me tirar do quarto lá, e deixou eu entrar na igreja, mesmo com maca, mesmo com aparelho. É isso, irmão, quando a gente começar a praticar fé, os milagres vão acontecer. Porque o problema não estava em Jesus. Jesus não era o fraquinho da cidade de Nazaré, porque era o mesmo Jesus que estava em Nazaré também estava em Cafarnaum. Qual foi a diferença? Porque em Cafarnaum tem milagre, tem paralítico se levantando, porque lá o povo ia para a presença de Jesus. O povo ia até a reunião, onde estava o povo reunido. Então eu quero destacar, eu tenho que terminar aqui a leitura, a reflexão. Quando nós veremos milagres consistentes na igreja, quando eu não usar mais a dor de cabeça para faltar, mas eu usar a dor de cabeça para glorificar o meu Deus, vivendo o milagre da cura da dor de cabeça. Quando derem um jeito no pé, torci o pé. Estou faltando à igreja porque eu torci o pé. Eu estou faltando à igreja porque a minha coluna travou. Deixa eu terminar, né? Eu pedi uma senhora que eu descobri ali, uma senhora que dava uma injeção que era batata. Tomei-lhe uma injeção que eu levantei, acho que uns 10 ou 15 minutos depois, né? Como é que é o nome da injeção? Voltarem. Achei uma vizinha lá que nem é enfermeira, acho que ela era enfermeira ou alguma coisa assim, não sei, né? Ela só dava injeção no povo. Chamamos, eu não vou ficar em casa. Se não desse jeito, eu ia de qualquer maneira, porque eu creio no Jesus que cura. Fui, recebi a injeção, fui para a igreja. E me comportei na igreja como se nada tivesse acontecido. Não fiquei ali choramingando, falando, vangloriando, mas passei por aquela experiência e foi uma de muitas, já, muitas e muitas. Aí sabe o que acontece, irmão? Coisa tremenda, olha só o que acontece. Eu tinha que ficar em pé até o final da reunião. Aí o que acontece? O que isso acaba trazendo como resultado? Essa determinação tua. Essa determinação. Sabe o que acontece? É como eu estou usando assim uma conjectura. É como se o diabo pensasse assim: esse cara aí não dá mais para a gente parar ele não, vamos desistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque ele vai ver assim: esse cara aí não para. A gente travou a coluna dele, ele não para. A gente deu dor de cabeça para ele não para. A gente colocou ele com dor na perna, ele não para. Colocou com dor no ombro, não para. Dor no braço, ele não para. Colocamos dor no corpo todo, ele não para. Ele não para de ir para a igreja. Vamos desistir dele, vamos atacar um fraquinho aí. Vamos pegar o mais fraco, que é melhor. Porque com esse aí a gente não tem nem o prazer de ver o cara matando culto, né? Parando de ir no culto. Com esse aí não dá não, então vamos desistir dele. Então eu vou te dizer, quer ver o diabo fugindo? Resista. Resista. Porque ele vai ficar atacando aquele que dá mole. Por isso que eu vejo, irmão,
Todas as pessoas que ficam faltando, você acha que continuam faltando, e sempre porque está com dor de cabeça, está com dor no febre, está com febre, está com isso, está com coluna, está com pé no... Porque são esses aí que o inferno celebra, porque consegue travar, consegue prender, consegue bloquear, e aí celebra. Agora, eu acredito que você não quer ser, na prática, da cidade de Nazaré. Você quer ser como o cidadão de Cafarnaum. Que o paralítico não vai ficar em casa. A gente leva ele amarrado na maca, mas a gente vai levar. E se não der para entrar na igreja, a gente fura o telhado e coloca o homem lá no culto, porque lá no culto esse homem vai voltar a andar. Ô, irmão, que fé. É isso que está faltando para a gente mudar de Nazaré para Cafarnaum. Concluir a leitura. Quando der um jeito no pé, ou quando der um jeito na coluna, por enquanto está legal. Der um jeito na coluna, desliga o microfone, é que está dando só uma... desliga os outros, pode desligar então, para a gente não ter problema aqui com a... Pode ligar isso, pode... O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do ar, não temas, estou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vamos aplaudir ao Senhor. Ouça a voz daquele que tem escape e tem livramento para a sua vida. Ou a gente crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ou a gente rasga a Bíblia e vai viver uma vida comum e natural. Mas eu fui chamado para viver uma vida sobrenatural. A terça-feira é sobrenatural. Quem senta, quantos já sentaram na cadeira do milagre e foram curados? O Bira com o tendão rompido, um amigo dele fez cirurgia, fez tudo quanto é coisa, não pode jogar bola, nem pode pisar no chão direito. Bira está curado, não por cirurgia, mas na cadeira do milagre, com a cura divina. Resistiu, ele resistiu para sentar na cadeira. E numa conversa que a gente teve, eu falei, como é que a gente vai acreditar em algo que a gente não está assim praticando? E aí a prática da fé gera um milagre, e isso mostra que a gente acredita de verdade. Ele colocou a fé em prática, pisou, sentou na cadeira, e até hoje está jogando bola, continua usando o pé normal, continua fazendo tudo aquilo que é normal, e o médico viu lá no exame, eu não sei como é que aconteceu aqui, mas parece que cresceu aqui, algo que cobriu, blindou o tendão, criou fibra. Ele perguntou como é que você conseguiu fazer isso, né? Porque cirurgia nenhuma pode fazer, mas a cirurgia do médico dos médicos pode. Porque ainda tem gente que crê, ainda tem gente que é de Cafarnaum e não é de Nazaré.
Quando nós viveremos milagres constantes na igreja? Quando estivermos passando mal, com pressão alta, ou pressão baixa, ou qualquer outro mal que nós estivermos passando em casa, e a gente pedir alguém para trazer, me leva para a igreja, hoje é dia de culto, porque eu quero que o nome do Senhor seja glorificado nessa enfermidade. Então me leva para a igreja, porque eu creio que Deus vai fazer um milagre e vai usar essa minha doença, essa pressão alta, essa pressão baixa, ou esse diabetes. Jesus cura diabetes. O meu pai chegou no nível de diabetes, que ele tinha que tomar insulina, injeção na barriga. Ele chegou nesse nível que era gravíssimo, ele poderia morrer muito mais cedo que ele acabou morrendo com outro problema, que era do coração e que era agregado a muitas outras coisas, que já era consequência de uma vida afastada de Deus, longe de Deus, porque meu pai não nasceu da igreja. Com 14, 15 anos ele já fumava e fumou quase que a vida dele toda, então não havia, as veias das pernas, tudo entupido por causa do cigarro, tudo destruído por causa do cigarro, porque o cigarro ele pode causar um bem-estar no momento, mas a longo prazo é isso que acontece. Destrói todo o sistema de circulação sanguínea, fora outras coisas, fora o pulmão, né? Então meu pai estava com vários problemas de saúde quando ele veio para Jesus. Quando ele veio para Jesus com vários problemas de saúde, para agravar mais ainda, porque o médico falou para mim, olha, seu pai é um paciente de risco altíssimo. Ele é um paciente de risco altíssimo, porque além dele ter problema no coração devido a esse cigarro que ele fumou essa vida toda, ele tem diabetes. E isso agrava mais ainda o quadro dele, e que pode rapidamente ceifar ele aqui do mundo dos vivos. E aí a gente entrou em oração, tomando insulina, tendo que tomar insulina, a gravidade do nível de açúcar no sangue. Mas Jesus curou. Jesus curou, porque Ele cura diabetes. O diabetes, não é a diabetes, é o diabetes. É possível Jesus curar o diabetes. Não é impossível. É um milagre sobrenatural, porque todo mundo fala que não tem cura, mas Jesus veio para curar. O que alguém diz que é incurável, Ele veio para curar. O problema é que a gente nem vem para orar. Quando alguém tem um problema de diabetes, nem vem na frente para receber uma oração. Nem senta na cadeira do milagre, sabe por quê? Já está acostumado a tomar o remedinho da pressão. Acostumado, não crê mais que Jesus. Então, quem não crê que Jesus faz milagre é da onde? É de Nazaré ou de Cafarnaum? Quem tem diabetes e não vem na frente para receber uma oração é de Nazaré ou de Cafarnaum? Porque o de Cafarnaum faz buraco no teto, mas vai. Mas de Nazaré, fala, esse pastor aí que eu já estou há 20 anos na Filadélfia, estou há 20 anos na Filadélfia, com esse pastor aí, eu já conheço ele há muitos anos, o filho do seu Zé, da Dona Maria, que é o Jesus, agora estou falando de Jesus. É isso aí que fez com que a cidade não recebesse milagre, porque o profeta da casa não tem honra. Aí tem que vir o missionário haitiano. Vamos ver amanhã como é que vai ficar. Amanhã não, terça-feira, como é que vai ficar isso aqui. Porque o profeta da casa não tem honra. Porque tem gente que ainda não crê que Jesus faz milagres, independente de quem está na frente. Agora, eu não quero que você fique em casa por causa disso, não. Eu quero que você venha terça-feira. Para isso, a gente está trazendo esse missionário terça-feira. Mas eu quero que você não fique em casa mais quando tiver dor de cabeça, com enxaqueca, com travamento na coluna, com dor na perna, dor no joelho. Torceu o pé, vem para a igreja que você vai sair daqui batendo o pé no chão e curado. Porque se você crê, o milagre vai acontecer na igreja. Para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, eu já vou concluir. Quando estiverem passando mal, com pressão alta, pressão baixa, quando estiver com algum problema no organismo, se sentindo mal, acordou se sentindo mal, uma sensação de mal-estar, talvez alguma
presença maligna. Talvez você sentiu que aquele dia parece que tinha uma influência maligna. Ao invés de ficar em casa e justificar a sua ausência para o pastor da igreja, fale com o pastor da igreja: pastor, eu estou passando mal, mas eu vou, porque eu creio no meu milagre. Do outro lado eu vou te responder: eu também creio, está ligado? O que ligares na terra será ligado no céu, e o teu milagre já pode acontecer agora. Antes da pessoa vir para a igreja, ela pode ser curada já por causa dessa palavra. Por essa palavra, receba a cura. Aí a pessoa lá do outro lado já vai ser curada. Nem vai precisar vir no culto, porque já mostrou fé. Agora o que a gente mais ouve é: pastor, não estou indo hoje não, porque hoje estou com uma dor de cabeça, passei mal. Fui até parar no UPA. Estou aqui no UPA. Vai para o UPA, mas não vem para a igreja. Acorda cedinho para ir para o UPA, vai na madrugada. Gente que passa mal na madrugada vai para o UPA, mas não vem 7 horas, 7h30 para a igreja. Aonde está a fé? É Nazaré ou é Cafarnaum? Porque os milagres aconteceram somente, ou aliás, numa maior proporção em Cafarnaum, e esses milagres não aconteceram em Nazaré. Porque o que faltava em Nazaré, tinha em abundância em Cafarnaum. Então, irmão, aonde tem fé, tem milagres. Não adianta reclamar. O que está faltando não é poder da igreja, não é poder do missionário, não é poder do pastor, e nem está faltando poder de Jesus, muito menos de Jesus. O que está faltando é a nossa fé. Porque aonde tem fé, tem milagres. Aonde tem paralítico indo para a igreja, tem paralítico sendo curado. Porque, irmão, não tem outra explicação. Você é inteligente. Como é que vai ter gente curada na igreja se só está na igreja quem está com saúde? Ah, pastor, graças a Deus eu já acordei bem, estou muito bem, por isso que eu estou indo para a igreja hoje. Porque quando eu estou doente eu fico em casa. Como é que vai ter milagre na igreja se quem está doente está em casa? Que hoje tem um negócio da live, né? A gente vai orar e você que está do outro lado vai ser curado aí e tal. Mas o bom mesmo é o que o povo de Cafarnaum fez. Que não tem tempo ruim. Não tem igreja lotada. Porque é interessante, lá em Cafarnaum, o texto vai mostrar que Jesus foi para Cafarnaum logo em seguida. Aí eu vou concluir aqui a leitura, porque eu já falei bem de Cafarnaum, você já está entendendo, já fiz a comparação. Mas o texto que nós destacamos aqui em Lucas vai fazer uma narração, uma continuidade, que eu tenho que usar isso aqui para concluir. A própria Bíblia agora. Vamos para a Bíblia de novo? Vou pedir mais uma vez. Hoje a gente vai ler mais um pouquinho a Bíblia. Aí vamos acender a luz. Vamos para a conclusão aqui. Quando Jesus não é bem recebido em Nazaré, ele é expulso. E a gente, sem saber, talvez inconscientemente, a gente está expulsando Jesus da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas enfermidades. A gente está expulsando Jesus, porque a gente vai tratar no UPA, a gente vai tratar no remédio, a gente vai tratar no médico, mas a gente não vai tratar disso com Jesus. Isso é Nazaré, é purinho. Isso é Nazaré, isso é tudo Nazaré. Aí vamos para Cafarnaum, vamos fechar aqui no texto. Nazaré manda Jesus embora, vai embora, que a gente vai para o UPA. O UPA vai cuidar dessa torção no joelho, no pé, sei lá, na perna, no braço. O UPA vai cuidar disso. Jesus não, eu não vou para a igreja não. Pastor, estou faltando hoje, por quê? Estou no UPA. Então fica com o UPA, que eu fico com Jesus. Deixa Jesus para mim, porque eu quero. Em Nazaré, eles rejeitaram Jesus, porque eles já queriam um Jesus só para fazer algumas coisas, mas não pôde fazer muitos milagres, muitas maravilhas. Agora vamos para Cafarnaum. Jesus, versículo 31, ainda a continuidade do texto, Lucas 4, 31. Quem está aí comigo, diga amém. Versículo 31, Jesus foi para onde? Ah, meu irmão, ele sempre vai achar um crente de Cafarnaum. E eu espero que ele encontre aqui, nessa mensagem de hoje.
Quem era de Nazaré foi despertado para sair de lá. Sai de lá, irmão. Povo meu, diz o Senhor dos Exércitos, povo meu, sai dessa cidade e vem para Cafarnaum. Vem para Cafarnaum. Não deixa essas coisas te paralisarem. Porque eu vou dizer uma coisa, você faz falta. Quando você falta à igreja, irmão, tem muita coisa que ficou pendente porque você faltou por causa de uma torção que Jesus podia te curar aqui. Por causa de uma dor de cabeça, por causa de um problema que você teve, seja lá qual for, aqui ainda é lugar de milagres. Não deixa isso te parar, porque você faz falta, você é importante no reino de Deus, você precisa estar na igreja para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E você tem que crer que Jesus é poderoso para cuidar de tudo isso. Cuidar da tua família, cuidar dos teus filhos, irmãos, a blindagem que Deus tem para você, porque você precisa estar ocupado na obra de Deus. Deus tem uma blindagem para você e para os seus. Você tem que crer nisso. Põe o pé nas águas, que as águas vão se abrir, mas você tem que ir lá e colocar o cajado primeiro na água, porque se você não fizer a parte que é sua primeiro, Deus não vai abrir o mar para você passar. Nunca mais a sua coluna travou. Obrigado. Para isso que Deus chama as ajudadoras. As mulheres são auxiliadoras, porque eu tenho que fechar com isso. Nunca mais, já joguei bola. Sabia que eu fui jogar bola algumas vezes depois com medo de acontecer a mesma coisa? E joguei bola e corri, cabeceei, levantei perna e nunca mais. Irmãos, a unção do nunca mais coluna travada. Essa unção tem que entrar na tua vida. Se você crer essa noite, é a noite que Deus vai te dar essa unção. Nunca mais, aquilo que te atormenta, nunca mais, hoje é nunca mais, e nunca mais outra vez. E não é porque depois daquele dia eu parei de fazer algumas coisas, não, eu continuei jogando bola, até hoje continuo. E aí, irmãos, nada mais me trava, continuo com as minhas atividades, eu corro e tudo. Não corro na rua assim, com aquela cor, mas eu dou uma corrida aqui no corredor da igreja, e aí corro atrás do Murilo. Tem um dia que eu fui correr atrás dele lá, fui levar ele no Aqua Rio, e ele saiu correndo, eu tive que correr, e ele ainda faz isso, mas para me provocar mesmo, para ver eu correndo. E aí, irmãos, graças a Deus, até hoje, sabe o que o médico falou para mim? Que eu tinha um desvio na coluna, e falou assim, quando você tiver 40 anos, você vai travar. O médico falou para mim, lá na Marinha, porque eu queria entrar na Marinha. Aí o médico lá do Maligno, me reprovou na Marinha, no Fuzileiro Naval, me reprovou, e eu dei graças a Deus, tá, irmão? Não reclamei disso não, glória a Deus que eu não entrei lá. Me reprovou e falou assim, quando você tiver 40 anos, você vai ficar encostado, e a Marinha vai ter alguém para ser peso, você não vai ser produtivo, porque você tem um desvio na coluna, que quando você tiver 40 anos, isso vai responder, isso vai dar... Estou aí, firme e forte, pulando aqui, quando a gente está aqui assim, vamos, aleluia. E artilheiro, e sou garçom também. Naquele dia o pastor me repreendeu. Servi só na igreja, falou isso mesmo, foi isso mesmo. Eu sou garçom também, para servir, dou o passe, deixo de cara no gol. Irmãos, Deus continua fazendo milagres. A Lienes tinha um problema, qual é o nome daquele negócio que vai crescendo aqui no rosto, na cabeça? Foliculite. Tinha, né? Tá junto, porque ela crê da mesma maneira que eu creio. A gente conversa muito sobre isso. No sentido de falar das coisas que acontecem na igreja, dessas justificativas que a gente não engole, a gente aceita, mas não engole. De gente que falta culto, falta igreja, falta compromisso por causa de doença. Que ia ser uma coisa para sempre. E estava feio mesmo, né? Estava aquela coisa assim marcando e tal. E eu sei que tem algumas pessoas que passam por isso. Esse problema aí de foliculite. Tem um outro nome que eu esqueci. É foliculite mesmo, né? É isso mesmo. Que é, segundo os médicos, incurável. São várias situações. E foi curado.
Foi curada aqui na cadeira do milagre. Orou? Era quarta na época. Na época o culto era quarta-feira de milagres. Irmãos, eu falei que o culto de hoje, a pregação de hoje, já era preparando para você para terça-feira sobrenatural. Porque onde Deus opera o sobrenatural é num ambiente de fé. Deus cura o paralítico quando tem gente que leva o paralítico para a igreja para ser curado. Gente que está acamada dentro de casa, a gente vai dar um jeito de trazer terça-feira, para o milagre acontecer aqui na igreja. Porque se o povo não tiver essa fé, aonde vai ter o milagre? Aonde que vai acontecer o milagre de alguém paralítico se levantar, de cego enxergar, se a gente deixa o cego em casa? Se a gente deixa o paralítico em casa, ou quando a gente mesmo, quando dá um jeito no pé, a gente fica em casa. Quando dá um jeito na coluna, a gente fica em casa. Quando tem uma dor de cabeça, a gente fica em casa. Aonde vai ter milagre na igreja? Como que também a gente vai ensinar para o povo? Está participando mesmo, né? Está ligado? Na reunião com os levitas hoje, que eu também não sabia dessa parte aí, falou a mesma coisa. Porque ou a gente vai mostrar pela nossa fé o que a gente crê, para poder incentivar as outras pessoas que ainda não têm esse contato. Irmãos, nós temos o contato com essa palavra. E Jesus foi para Cafarnaum, e eu sei que não é fácil não, irmão, porque isso é determinação. Eu gostei, a irmã Beth, eu não sei se ela está aqui. A irmã Elizabeth, está aí? Está lá atrás? Cadê? Está onde? Alguém está apontando para lá, para cá? Irmã Elizabeth. Ah, está ali, foi ao toalete. Que agora eu estou francês, quando eu vi, não é banheiro. Em Portugal é casa de banho, mas em francês é toalete. Que vai vir um vertilho aqui, vou gastar meu francês com vertilho. Eu fiz uma aula de francês um dia, sabia? Não fui mais. Não fui mais, só fui uma vez fazer aula de francês. Irmãos, a irmã Elizabeth, ela falou assim, eu fui atropelada, estava numa moto, fui atropelado, eu rodei, caí no capô do carro. E ela falou assim, mesmo se eu tivesse toda quebrada, eu já determinei que eu ia para o monte assim mesmo. Não foi isso que a irmã falou? Mesmo que tivesse quebrado alguma coisa, eu ia para o monte assim mesmo. E eu creio, irmãos, que essa determinação, onde o anjo pegou ela e... Porque é isso, irmãos. É a minha determinação que vai decidir o que Deus vai fazer comigo. Se Ele vai fazer milagre ou vai deixar eu quebrar a cara, sozinho, contando com a ajuda do remédio, do UPA, da insulina, do remedinho da pressão alta. A minha fé vai determinar o que Deus vai fazer comigo. Se vai me deixar tratar do remédio, vai tratar com remédio, vai continuar com remédio, vai continuar com UPA, vai continuar com a injeção lá da mulher, igual foi lá da injeção. Ele vai te deixar fazer o que você quer. Agora, se você quer milagre, Ele está pronto para fazer milagre na sua vida. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou, nós é que mudamos. Ele foi para Cafarnaum, e na cidade de Cafarnaum ensinava no sábado, e maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito. Olha, irmãos, até gente endemoniada foi para a igreja. Irmãos, o dia que o endemoniado vier para a igreja, é porque o milagre sobrenatural está acontecendo mesmo. Porque a tendência do endemoniado é passar bem longe da igreja. Ficar bem longe da igreja. Demoniado, o demônio joga para mais longe. Agora, quando tem um povo que crê, o endemoniado vem, entra e é liberto, como você viu aqui no vídeo lá missionário. Agora, por que pastor, hoje a gente está vivendo um tempo que não está tendo muita possessão maligna na igreja? É porque os endemoniados estão ficando em casa, igual os crentes que estão com dor de cabeça estão ficando em casa. Porque os crentes que conhecem Jesus, conhecem a palavra, ficam em casa quando está se sentindo mal, quando está oprimido, quando está deprimido, quando não está possesso não, porque oprimido e deprimido é uma coisa que o crente pode passar. Agora, o problema é ficar em casa, na hora do culto, no dia de culto. Estou oprimido, estou deprimido, vou ficar em casa. Aí como é que aquele que é possesso por um demônio vai vir na igreja? Se o deprimido e oprimido que é crente fica em casa.
Irmãos, Deus, ele não vai operar muitos milagres em Nazaré, ele só vai operar em Cafarnaum, e em Cafarnaum, até quem é possuído por um demônio vai para a igreja. Sabe por quê? Porque os crentes também vai com dor de cabeça, oprimido, passando mal, pressão alta, pressão baixa, diabetes, dor na perna, dor na barriga, dor no pescoço, dor na garganta, dor no corpo todo. O cara vem para a igreja e o milagre acontece, porque aquele que vem assim, Deus opera. Enquanto eu estava pregando, a dor sumiu. Ela pediu até um remédio. Então a Alessandra é testemunha disso. A Alessandra ministrou um remedinho para problema de estômago. Porque a gente tem até um remedinho para quem está. Mas a dor estava ainda incomodando. A dor sumiu. Desapareceu. Por quê? Porque Jesus está aqui. Ele está aqui do mesmo jeito que ele estava em Nazaré e do mesmo jeito que ele estava em Cafarnaum. Agora, o que vai determinar o milagre é a fé. Se é a mesma de Nazaré, poucos milagres. Agora, se é de Cafarnaum, a mesma fé de Cafarnaum, muitos milagres vão acontecer. Hoje e terça-feira, que é a nossa próxima reunião. Que temos nós contigo, Jesus? Veste-nos atormentar, nos destruir. Sei muito bem que você é o santo de Deus, mas Jesus o repreendeu. Foi uma noite de libertação. Cale-se, disse Jesus, sai desse homem. O demônio saiu. Quando que ele ia fazer isso em Nazaré? Quando que a gente ia ver uma libertação dessa aqui em Nazaré? Só em Cafarnaum. Em nome de Jesus, que essa igreja seja Cafarnaum e que não seja Nazaré. Aquilo que aconteceu ali deixou todo mundo maravilhado. Aí eu vou concluir aqui. Da igreja, a sinagoga, irmãos, representa a igreja. Isso tudo aconteceu na sinagoga. O paralítico foi curado, não na sinagoga, mas o homem demoniado foi na sinagoga. Aí o que acontece? Depois da sinagoga, a sinagoga era de manhã. Era igual a escola dominical. Era sábado de manhã, reunião na sinagoga. Aí o que aconteceu? Acabou o culto. Depois daquele dia extraordinário, o demônio falando ali na hora do culto, levantou o demônio e gritou: vieste nos atormentar, vieste nos destruir. Aí Jesus com autoridade falou assim: cala-te e sai dele. E o demônio saiu. E o homem ficou livre, ficou curado no meio da multidão. Aí acabou o culto. Cada um foi para casa. Jesus foi para a casa dele. Jesus tinha casa? Não. O pessoal fica com medo de responder, né? Jesus tinha casa? Não. Então para onde que ele foi? Foi para a sua casa. Que casa era essa? Casa de Pedro. A casa de Jesus em Cafarnaum era a casa de Pedro. Chegou lá para almoçar, depois da escola dominical, chega a hora do almoço, ele chega lá na casa de Pedro para almoçar, a mulher que era para fazer o almoço, está deitada na cama com febre. Faltou a sinagoga. Mas Jesus foi lá. Porque o Jesus que opera na igreja, sinagoga, opera na casa, nas células. Jesus entrou na casa de Pedro, e o primeiro milagre que aconteceu ali, a mulher estava com febre, a Bíblia fala que ele estendeu a mão, segurou, a febre a deixou, e a mulher passou a servir e fazer o almoço. Está todo mundo com fome. A mulher está inutilizada com febre ali, paralisada, estagnada, podendo servir, podendo fazer tanta coisa, mas ela ficou paralisada por uma febre. Não sei qual era a raiz daquela febre, eu só sei que Jesus chegou lá e arrancou a febre. A mulher foi curada. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. A sogra de Pedro se levanta e passou a servi-los. Aí, depois disso, o que acontece? A notícia se espalhou. A notícia da sinagoga, a notícia da sogra, e a Bíblia vai dizer que lá na casa de Pedro virou uma célula. Está aqui, ó, vou ler. Ao pôr do sol. Já está chegando o quê? Ao pôr do sol é sábado, pulando para domingo. Porque sábado, os judeus, os mestres da lei, os doutores da lei, proibiram. Não é para vocês serem curados no sábado. Ninguém vai procurar esse mestre, esse Jesus aí, para ser curado no sábado. Os mestres da lei, os doutores da lei, os religiosos proibiram, mas o povo estava ali sedento. Eles esperaram o pôr do sol.
O sábado acabou, ninguém vai mais penalizar a gente por essa atitude, ninguém vai culpar mais a gente. Acabou o sábado, ao pôr do sol, uma multidão na porta da casa de Pedro, porque sabiam que Jesus estava lá. Isso é Cafarnaum. Nazaré expulsou Jesus, Cafarnaum foi atrás de Jesus. Acamparam na porta de Pedro. E aí a gente já tem os milagres. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, os trouxeram, foram levados, porque tem gente que tem fé para levar o doente. Levaram a Jesus e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele, não queriam deixar que ele fosse embora. Eu fecho aqui. Enquanto Nazaré, diz a Bíblia que Jesus foi embora, porque Nazaré não queria Jesus lá, não queria milagres, não queria a presença de Deus. E aí, com as nossas atitudes, a gente está fazendo a mesma coisa com Nazaré, mas hoje eu creio que Deus falou com você. Cafarnaum não queriam que Jesus fosse embora. Olha a diferença. A multidão foi atrás dele. Nessa noite, vamos ficar em pé, porque eu quero orar por você. Eu creio que a palavra de Deus hoje, ela veio como um mocotó. Cuidado que você vai até passar mal. Que tem gente que não está preparado para comer um mocotó. Hoje veio mocotó para você. Hoje não foi leitinho racional, não. Hoje não foi palavra para beber, para meninos em Cristo, não. Hoje foi palavra para gente experimentada, para gente amadurecida. Hoje foi palavra para quem tem entendimento, para ver se a gente aqui está sendo mais crente de Nazaré ou crente de Cafarnaum. E não é para a gente ficar se sentindo mal, não. É para a gente dizer assim: pastor, hoje eu aprendi muito. E eu não quero ser crente da cidade de Nazaré. Eu quero ser crente de Cafarnaum. Porque eu quero viver milagres. Eu quero viver o sobrenatural. E eu não faço a mínima ideia, porque ainda Deus não me deu a revelação, a oração por enfermos por divina revelação. Eu admiro muito a pessoas que Deus dá o dom de curar por divina revelação, que Deus revela as doenças. Tem gente aqui com isso, com aquilo outro. Eu admiro muito quem tem esse dom, e eu peço até a Deus, se Deus ainda tem alguma coisa para dar para mim, Senhor, me dá esse dom de revelação, para eu poder falar quem está aqui com dor na coluna, dor na garganta, uma dor no estômago. E eu não quero só que revele, não. Eu quero que eu aponte a pessoa. Fala assim: ó, você que está aí de amarelo, você está com uma dor assim, assim, assim. A pessoa fala: ó, é isso mesmo. Eu creio. Então eu, como ainda não tenho esse dom, mas se Deus quiser me dar hoje, Ele pode me dar. Eu estou aberto para receber. E eu peço a Deus que Deus dê alguém aqui, porque mesmo que se Deus não der para mim, Ele pode dar para você esse dom. E se eu descobrir que tem alguém aqui com esse dom, pode ter certeza que eu vou te chamar para orar por divina revelação, para chamar os enfermos para serem curados. Mas eu tenho que primeiro saber que Deus te deu esse dom, para depois eu confiar o microfone para você chamar. E para você também ter uma vida digna de ser chamado, porque não adianta ter o dom e ter uma vida aí só a graça, né? Não vou entrar em detalhes, mas eu quero que você venha aqui na frente agora. Se você crê que Jesus tem poder para te curar, eu mencionei aqui várias enfermidades. E se você está passando por algumas dessas que eu mencionei, e que eu até falei de algumas curas que eu já presenciei, até na minha família mesmo. Se você crê, mostra que você é de Cafarnaum agora, que você não é de Nazaré, e que você vai sair daqui para dar testemunho do poder de Deus na sua vida, para mostrar que você crê.
Porque a gente não vai ficar frequentando cultos e mais cultos, entrando doente e saindo doente. Entrando com diabetes e voltando ainda com o tal do diabetes. Entrando no culto com pressão alta e voltando para casa com a tal da pressão alta e tem que tomar remédio todo dia para conter a pressão. Ou a gente começa a crer e fala: Deus, eu estou enjoado desse negócio de ficar tomando remédio todo dia, de ficar dependendo, de ficar tomando esse tipo de remédio para controlar a pressão. Eu não quero ser acomodado como Nazaré, mas eu quero ser como Cafarnaum, que se tiver que abrir o telhado para entrar na igreja e para receber o toque de Jesus ou a palavra de Jesus, eu vou. Eu estou aqui porque eu creio no milagre. Eu venho à frente porque eu creio no milagre. E eu oro por você, independente da sua idade, irmãos. Tem gente que fala assim: não é porque eu já estou velho, já é uma tendência. Eu não acredito que a velhice é sinônimo de você carregar o resto da sua vida cheio de dor, cheio de doença. Não creio. Eu creio que a idade não significa que você é obrigada ou obrigado a carregar doença por causa da idade. Eu acredito que muitas doenças a pessoa carrega por falta de fé, porque não crê. Então nessa noite, vamos mudar o nosso comportamento e vamos fazer como os cidadãos lá de Cafarnaum. Vamos exercitar a nossa fé. Isso, eu estou vendo muita gente vindo à frente. Eu não sei qual é a razão, mas Deus sabe. Eu não sei se é uma enfermidade, mas Deus sabe. O que você tem enfrentado, eu não sei, mas Deus sabe. E a sua fé vai determinar o sobrenatural sobre a sua vida, o milagre sobre a sua vida. É um preparo já de Deus para você crer. E eu já quero te convidar mais uma vez, terça-feira, coisas sobrenaturais vão acontecer aqui. Venha preparado, porque a palavra de hoje já é uma preparação para terça-feira. Eu creio que esse lugar aqui vai estar carregado de tanta fé. Vai estar assim um clima eletrizado de fé. Que milagres vão acontecer aqui logo no começo. Logo quando o missionário tomar a palavra, já vai acontecer milagres. Já vão acontecer milagres aqui. Vamos orar por você agora. Oh! Vamos orar nesse momento. Aleluia! Oh, Jesus, vamos orar, vamos orar. Depois a gente canta, vamos orar. Senhor, nós repreendemos agora febre, repreendemos dores de cabeça, repreendemos aquelas enfermidades que às vezes, por ter tratamento, enfermidades que porque tem já um remedinho para regularizar, as pessoas já vão se conformando, as pessoas já vão se acostumando com a enfermidade, porque já tem um remedinho que controla, já tem algo que pode controlar, não precisa receber um milagre sobrenatural. Mas hoje nós estamos aqui sendo desafiados. A palavra hoje nos desafiou para poder colocar essa nossa fé em prática, de que seja qual for a doença, qual for a enfermidade, o que foi diagnosticado lá no médico, lá no exame, no hospital, seja lá onde for, há um remédio sobrenatural, há um milagre que pode arrancar essa doença de você, porque você não se intimidou, você não se acovardou, você não permaneceu em casa. E ainda hoje, mesmo com chuva, mesmo com frio, você veio à casa do Senhor. E aí Deus já está contemplando a tua atitude e enviou essa palavra para você sair daqui hoje, não com apenas o deslumbre de ter participado de um culto, voltar para casa dizendo como Deus falou comigo hoje. Não é só para isso. Você veio aqui, Deus falou, Deus operou, Deus mandou palavra,
Deus está presente na casa, mas você não pode voltar para casa com essa doença. Você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Quem ia até Jesus, o paralítico foi carregado, voltou andando. O paralítico foi na cama, voltou para casa levando a cama nos ombros. Porque tem que ser assim na presença de Jesus. Você não pode entrar aqui com dor de cabeça e voltar para casa com dor de cabeça. Você não pode entrar aqui com a dor na coluna e voltar para casa com a dor na coluna. Você não pode vir à casa do Senhor passando mal e voltar para casa ainda passando mal. Você não pode entrar na casa do Senhor com pressão alta e voltar para casa com pressão alta. Você não pode vir para a casa do Senhor com diabetes e voltar com diabetes. Jesus está aqui para te curar. O caroço desaparece, o tumor desaparece, o câncer desaparece. Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje, sempre será. E Ele só vai fazer milagre se o doente vier na igreja. Se a mulher que está encurvada, porque tem um espírito aprisionando aquela mulher por 18 anos, ela não ficou em casa, ela foi para a sinagoga, ela foi para a igreja. E lá na sinagoga a mulher que entrou encurvada voltou para casa, aleluia, com a postura ereta, chegou em casa diferente, entrou na casa dela diferente, do jeito que ela saiu encurvada, voltou em pé. Eu não sei como é que você saiu de casa hoje, mas você vai voltar para casa diferente.